Bom dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um, aqueles que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vocês. Aqueles que estão acompanhando de suas casas, Deus abençoe. Everton, beijão para tu, viu? Mônica, as crianças. Adriana, tá aí, Adriana? Tá tudo bem? Deus abençoe. Aqueles que estão nos acompanhando, né, daqui do estado e fora do estado, Deus abençoe a vida de cada um. A gente continua na nossa série de mensagens sobre a cruz do rei. Ela está toda vinculada no Evangelho de Marcos. E a gente já caminhou por alguns trechos, né, não por capítulos completos, mas por alguns trechos de Marcos. Hoje a gente vai olhar o capítulo 15, do versículo 33 até o versículo 39. Marcos, capítulo 15. Como é que foi o tema da semana passada mesmo, Arthur? A espada. A espada. A gente já, na semana passada, o Arthur falou sobre a espada. Hoje a gente vai falar sobre o fim. Marcos, capítulo 15, de 33 a 39. Abriu? Na página 1462. Marcos, capítulo 15, do versículo 33 ao versículo 39. Ó Deus, abençoe a tua palavra que será lida neste momento, proclamada, que o teu Espírito abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, abra, Senhor Deus, a nossa mente, tire de nós tudo aquilo que vá nos atrapalhar ao ouvir a tua voz, que a tua luz esteja sobre nós, que o Senhor nos ilumine e que entendamos, ó Deus, as tuas maravilhas, a tua beleza, a tua bondade, a tua graça sobre as nossas vidas. E que, com os olhos abertos, possamos ver e viver o que a tua palavra se nos ensina. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado em Marcos, no capítulo 15, do versículo 33 até o versículo 39. Já pode startar, Arthur. Marcos 15, de 33 a 39, diz assim: chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Eu já falei aqui para muitos de vocês que a minha vida, antes de ser pastor, eu já fui policial, né? Sempre quando eu falo isso, as pessoas, algumas ficam escandalizadas. Você? Eu me recordo que essa minha carinha, alguns falam assim: não, você tem a carinha de bonzinho, como é que você pode ser policial, andar com um fuzil atravessado, pistola do lado? Eu andava com isso tudo. E aí, nas cidades onde eu passei, eu fui lá no estado do Espírito Santo, nas cidades onde eu passei, o fórum sempre fazia a solicitação para a polícia no caso de julgamento. Então, eu participei de vários julgamentos em fóruns. Como nós tínhamos sempre um bom relacionamento
com o juiz, com o promotor, e eu estava sempre nos fóruns, aí expelia mandato, a gente cumpria os mandatos, tínhamos um excelente relacionamento. E eu participei de vários. E os julgamentos, eles são assim muito pesados, horas e horas e horas, horas e horas e horas. Mas quando chegava a hora do réu se expor, era muito constrangedor, era muito complicado, até o juiz bater a sua sentença. Eu não sei se você já participou de algum julgamento ou só viu pela televisão, né, ou, assim, o filme relatando esse momento. Mas participar ali, às vezes, é pesado demais. E eu via, né, já vinha a promotora, na época, fazer a defesa dos policiais, porque eles estavam sendo acusados também, mas injustamente. Ela fez uma defesa que eu ficava até assim com o peito mais estufado, pensei, arrebentou e tal. Mas também quando era para massacrar, também vinha um massacre e era pesado o negócio, né? A gente olha para o texto vai falar de julgamento. Aqui já tem uma sentença executada. Você está vendo aqui que Jesus já está na cruz. Jesus Cristo já foi sentenciado. Essa sentença já foi executada. Os soldados já levaram Jesus, já crucificaram Jesus. Jesus já está na cruz. Mas vamos olhar um pouquinho antes para a gente ver esse processo aqui, porque para eles era o fim. Acabou. Houve um julgamento, o martelo foi batido. Jesus Cristo é um malfeitor. A cruz era o pior castigo que Roma poderia oferecer. Era uma maldição ser crucificado, ser penalizado e crucificado. Era preferível, né, como os soldados gostavam de ter morte de soldado, era ajoelhar, vir com a espada de um determinado ponto e dar uma espadada, e ele tinha morte de soldado. Era preferível, às vezes, ter a cabeça decepada do que ir para uma cruz. A cruz era maldição, era maldita. Era o pior castigo que poderia existir. E Jesus Cristo vai para isso. Mas vamos olhar, queria que você, nessa explicação, e eu vou seguir uma estrutura de sermão aqui, até que a gente está ensinando, né, alguns que estão pregando, eu vou seguir uma estrutura de sermão, Alê, não sei se você já leu aquele primeiro livrinho. Já leu o primeiro livro? Não acabou ainda não. Vou seguir na estrutura do primeiro livro. Né, vocês que estão fazendo curso comigo e tal, para isso de pregação. Então, assim, tem uma explicação aqui. Qual é a explicação, qual é o contexto que se encontra esse texto aqui? Vai lá para o capítulo 14, versículo 53. Jesus Cristo é levado para o Sinédrio. Marcos 14, é só você voltar, né, uma página, e você está lá. Marcos 14, versículo 53. O Arthur pregou, né, falou sobre o Judas, a traição, né, essas coisas todas. Aqui Jesus Cristo já tinha sido traído, já tinha sido levado para o Sinédrio. E o Sinédrio arruma testemunha falsa, e aí está o relato aqui. Você pode, se você quiser ler, você acompanha o relato, né, da testemunha falsa. Queriam acusar Jesus Cristo, até que o sumo sacerdote, né, no caso o Sinédrio era um local onde também tinham os fariseus, os saduceus. Eles tinham um número específico, e ali eles faziam julgamento, mas eles não podiam dar sentença de morte. A sentença de morte não era executada pelo Sinédrio. A sentença de morte era executada por Roma. Roma reconhecia o templo judeu, reconhecia que tinha as suas leis e permitia que julgasse conforme as suas leis. Por isso é que Jesus Cristo está sendo julgado conforme a lei dos judeus, e o Sinédrio se encontra ali reunido. Como que ele, sendo juiz, porque vira juiz, né, a igreja presbiteriana, o nosso sistema, diz assim, o conselho vira tribunal para julgar uma pessoa que se encontra em pecado. O presbitério vira tribunal para julgar um pastor que se encontra em algum delito, em algum processo, em alguma denúncia, ele vira tribunal. Aqui o Sinédrio virou tribunal. E esse Sinédrio, ele vira tribunal para julgar Jesus, só que eles não estão encontrando nada. Aí pagaram gente, tem testemunha falsa, mas não bate. E aí o presidente vira para Jesus e fala assim, olha, todo mundo está falando que você é o Messias, você é o Messias. Eles queriam pegar nisso. Aí Jesus, lá, lógico, que é o fim, finalizando tudo,
Jesus Cristo fala assim, Yahvé, o tetragrama sagrado, a expressão, a palavra que somente Deus havia utilizado em todo o Antigo Testamento. Na hora que Jesus falou isso, Yahvé, ou seja, eu sou, ele assumiu isso, o que eles fazem? Rasgam as roupas, porque é uma blasfêmia para eles, rasgam a roupa, falam assim, não precisamos de mais testemunha nenhuma, está aqui a prova que nós queríamos. E pá, culpado. Só que eles não poderiam baixar a sentença de morte. Aí a gente vai avançando, você vai lá para o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Na página aberta, está do outro lado. Jesus diante de Pilatos. E aí eles pegam e encaminham Jesus para Pilatos, porque só ele poderia dar a sentença de morte. E Pilatos não via nada que poderia acusar Jesus, mas estava num dia específico que ia soltar pega Barrabás e fala assim, quem que vocês querem que eu solte? E aí todo mundo fala Barrabás. E Jesus, o que eu faço? Crucifique-o. Aí Pilatos vai e dá a sentença de morte. A gente vai, né, caminhando, a partir do versículo 21, 15, a partir do versículo 21, aí você vira a página, vem a crucificação de Jesus. Aí vem, né, que vai passar por aquele processo inteiro e tudo mais, até chegar no Gólgota. Então, a partir do versículo 33, que Jesus Cristo já está crucificado. Compreenderam? Então, esse está sendo o início de tudo até Jesus Cristo chegar na cruz. Ou seja, passou por todos os tribunais, a sentença foi executada, está tudo legal. Está tudo legal. Foi até o Supremo, o STF, Supremo Tribunal de Justiça. Baixou a sentença. Está tudo legalizado. A partir desse momento, acabou. Pronto, acabamos com a celeuma, né, Gabriel? Acabamos com a celeuma. Celeuma concluída, né, Val? Celeuma concluída. É o fim de tudo. E aí a gente pensa assim, é o fim? É o fim de quê? Essa é a questão. A questão não é o fim, assim, acabaram com Jesus, os seus discípulos vão ser dispersos, a gente acaba com toda a revolta, a gente acaba com tudo. É o fim, de fato, de quê? Na verdade, é o fim. É o fim. E eu quero trazer exatamente essas questões aqui para a gente hoje, de que, é o fim de quê? Né? O fim da cruz, algo acontece e podemos perceber questões magníficas aqui. Está finalizando o quê? Você precisa olhar para esse texto nesta manhã e também colocar um fim na sua vida em algumas questões. Porque se a gente não colocar um fim na nossa vida em algumas questões, nós continuaremos fora de Cristo. E a cruz, como diz o Rafael Val, a cruz funcionou. Então, se é o fim de quê? E é isso que eu quero trazer aqui para a gente hoje. Lógico que eu vou dar umas informações aqui para vocês, que são informações do próprio estudo que a gente vai fazendo ao longo da semana, estudando o texto. Tem algumas discussões aqui, por exemplo, com a questão de hora, né? Porque Marcos, ele fala que Jesus Cristo foi crucificado à 3ª hora, às 9 horas da manhã. Aí, se você vai lá para João, João diz que ele foi crucificado na 6ª hora. E aí você fala, mas está vendo, o evangelho tem contradição. Então, assim, Marcos está contradizendo com João. Não, não é verdade, isso não é verdade. A contagem aqui é uma contagem específica. Marcos é judeu, Marcos está fazendo uma contagem de horas com o calendário judaico. João está fazendo uma contagem de horas no calendário romano. E João, quando coloca a 6ª hora, ele de fato está considerando, desde o momento do julgamento no Sinédrio, que acontece às 6 horas da manhã. Julgamento final, quando Jesus Cristo segue até o Gólgota. Marcos coloca 9 horas, porque é quando ele é crucificado às 9 horas da manhã. Mas o processo ele começa desde 6 horas da manhã. Então não há contradição nenhuma na Bíblia. As pessoas aí que vão lá para estudar vão falar assim, está vendo? Há contradição. Então estude mais um pouquinho, porque não há nenhum tipo de contradição aqui. Jesus Cristo é crucificado às 9 horas da manhã. Ele vai até às 3 horas quando ele morre.
Então, de meio-dia até as 3 horas, vem nuvem, vem escuridão. Então, algo acontece, terremoto acontece, o véu se rasga no templo, as coisas vão acontecendo, eu vou explicar isso lá na frente também. Mas seja, Jesus Cristo já foi para a cruz, lá a sentença já foi baixada, e para muitos é o fim. É o fim de quê? Primeiro, Jesus clama e é abandonado. É o fim do abandono, porque Jesus foi abandonado. Preste atenção nisso. Essa é uma questão importante para a nossa vida, porque psiquicamente nós temos uma questão de abandono. Não sei se você já passou por esse processo, né, de pai, de mãe, ou de namorado, ou de marido, e aí algumas mulheres, alguns homens têm isso no coração, ele vai me deixar, ela vai me deixar, né, eu vou ser deixado de novo, vou ser deixado de novo. Tem um aspecto do abandono na psique do ser humano que conduz a gente, né, por muitos anos. A gente tem medo de ficar sozinho, tem uma questão da solidão que se encontra aí, e Jesus Cristo, ele vive isso. Jesus Cristo vive e clama. Você pode perceber isso. Vamos lá, capítulo 15, versículo 33, quando começa, chegando ao meio-dia, houve trevas entre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz. Chega o fim. Então, o que Jesus clama? Eloi, Eloi, lema sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Esse desamparo aqui, essa separação, é algo que o próprio Cristo, ele vive, ele brada, e o texto, né, o termo, esse grito, é algo que vem da alma, do seu profundo, é um grito de desespero, sabe, é um grito de terror. Eu não sei se você já teve esse tipo de grito, com muito medo, com muito terror, com muito desespero. E Jesus Cristo brada esse desespero, porque Jesus Cristo vive o inferno. Ele vive algo aqui do seu terror, do que é o afastamento de Deus. É o afastamento de toda bondade, é o afastamento de todo o amor, é o afastamento de toda a pureza. Ele nunca tinha sido afastado do seu Pai, nunca tinha sido abandonado pelo seu Pai. Mas havia uma necessidade de Deus abandoná-lo por algum tempo, para que nós não precisássemos ser abandonados. Jesus Cristo que foi para uma cruz, e ele tomou a cruz no nosso lugar, e ele foi abandonado por Deus. E Jesus Cristo sente isso no mais profundo do seu ser, e ele brada por causa da ausência de Deus. Ele brada porque, por alguns instantes, ele ia ficar longe do seu Pai, longe da fonte da graça e do amor. E isso é desesperador. Esse abandono é um abandono que o próprio Cristo sofreu para que eu e você não precisássemos sofrer. Porque Deus não abandonaria os seus filhos. E ele precisava jogar toda a sua ira, todo o seu abandono na humanidade, mas ele preferiu fazer em Cristo, na cruz. A cruz absorveu. E ali Jesus Cristo grita, Jesus Cristo brada, né, por isso. Ou seja, Jesus Cristo ele vai bradar, ele vai falar assim, Deus meu, Deus meu. E isso tem uma questão com a aliança. Vá lá no Antigo Testamento, fique com o seu dedinho em Marcos e dá uma olhadinha lá em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 7. Lá atrás. Esse é fácil, né? Gênesis, Êxodo. Rapidinho. Primeiro livro, Gênesis. Segundo livro, Êxodo. Muito fácil esse. Capítulo 6, versículo 7. Encontraram? Vamos ler juntos? 6, 7. Vamos lá? Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Então, Deus na aliança, o Deus da aliança, ele falou que eu vou ser o Deus de vocês, para sempre. Eu estarei com vocês
para sempre, mas essa sentença teria que ser executada. O abandono deveria acontecer, mas caiu em Cristo. E Cristo utiliza isso, fala, Deus meu, ele utiliza as palavras da aliança, como o próprio Davi já utilizou. Vai lá para o Salmo, agora vai no Salmo 22. Salmo 22. Salmo também é fácil. No meio da Bíblia, você pega a Bíblia assim no meio, já encontra Salmo molezinha. 777. Se você quiser a página de 777. Salmo 22. Olha o que alguns vão atribuir, né? No caso a Davi, eu vou usar a atribuição que as pessoas utilizam, né? Deus meu, o que diz aí? Porque me desamparaste. Na cruz, quando Jesus Cristo brada, Jesus Cristo fala isso no seu horror, vivendo o seu horror, ele utiliza a palavra da aliança e ele utiliza o que o próprio Davi, porque ele é descendente de Davi, na cruz, fechando assim a própria maldição que deveria ser colocada e não fora colocada em nós, mas fora colocada em Cristo. E Jesus sente isso de uma forma muito forte. E aí, nessa questão que Jesus Cristo do desamparo, né, do próprio Deus, ele viveu um momento de escuridão. Porque quando acontece isso, o céu se fecha. A gente utiliza a expressão, né? Assim, o céu fechou, parece que o céu fechou, Deus não nos ouve, a escuridão está completa, não consigo ver a luz no final do túnel. Né? E viver a escuridão, eu não sei se você já viveu esse momento intenso, é meio sinistro o negócio. Né? Você imagine, não estou falando que você vai pegar seu celular, vai acionar a lanterna do celular e vai ver as coisas. Não. Imagine sem celular, sem nada, um apagão geral, que você não consegue enxergar um palmo diante da sua frente. Imagine a gente vivendo esse momento aqui na Terra. Não sei se você já foi para o interior e você já andou em estradas que não tinha nenhum tipo de lanterna. Como é complicado aquele negócio. Apesar que no interior ainda tem a questão do céu que ilumina, né, não fica tão breu assim. Mas se você viver um local que não tem, que é por exemplo, está passando por nuvem, aquelas nuvens escuras no céu, aí fica uma escuridão total. E é desesperador isso. Presta atenção. Viver longe de Deus é escuridão total. O texto está revelando aqui que chega o fim da escuridão. Chega o fim do abandono. Jesus Cristo toma para si, naquele momento, o abandono de Deus, a escuridão de Deus, para que nós pudéssemos não sermos mais abandonados e vivêssemos na luz. E a luz, a gente só encontra a luz em Cristo. A luz, ela é divina para iluminar o nosso coração, para que a gente possa ver de fato, para que a gente possa ver a beleza de Deus, para que a gente possa ver a grandeza de Deus. E por mais que a gente passe por situações difíceis, nenhum sofrimento que nós possamos passar aqui na terra será comparado ao sofrimento de Cristo. Ele veio e sofreu por mim e por você. E aquilo aconteceu na cruz. A pessoa que vive em trevas espirituais, embora possa sentir que sua vida caminha na direção certa, na verdade, está profundamente desorientada. Profundamente desorientada. A pessoa, as coisas dão certo na sua vida. Ela acha que está indo tudo bem, mas há uma desorientação completa na vida da pessoa. Se você não ver Deus, se você não se encontrar com Deus no seu coração, você está vivendo em escuridão na sua vida. E só Cristo traz para a gente a luz necessária para que a gente possa ver. E essa questão de ver, ela assim, é muito específica, né? Porque a salvação, ela vem para o nosso coração, e eu não duvido, né, de que algumas pessoas sejam crentes. Eu não duvido.
disso. Porque algumas pessoas vão falar assim, não é crente não vai para a igreja, mas passa por essas coisas na vida e blasfema contra Deus, né? E entra em depressão, e acontece isso e aquilo na sua vida. Não é de Deus, não. Você não conseguiu ainda ver a Deus, não é salva na sua vida. Eu não duvido, eu não estou questionando essas coisas, porque isso acontece dentro do nosso coração, é aqui, dentro da nossa mente, é na nossa intimidade, é dentro do nosso coração. E cada um sabe o que Deus já fez, né, por ela. Mas acontece que essa questão da luz, às vezes, Cristo nos salvou, e no processo de salvação, no processo que a gente tem, porque a salvação ela é um processo que ela finaliza no céu, e no céu finaliza o processo da salvação, e não é nenhum tipo de heresia isso, né? Você que está me ouvindo, não é nenhum tipo de heresia. Você vai lá na teologia calvinista que você vai ver da salvação como processo e tudo mais. E nesse processo, às vezes, as coisas ainda estão escuras para a gente, sabe? Em aceitar algumas coisas, em achar que nós somos abandonados por algumas pessoas. E aí é que você precisa ver. E nessa situação que Cristo precisa iluminar de fato, e dentro das nossas casas, quando o desespero baixa na gente, quando você está sozinho, sei lá, vocês viveram aqui, tem uma família que viveu há pouco tempo o falecimento da sua tia e da sua avó, e que coisa terrível. Assim, eu já vivi, minha mãe não está mais viva, minha avó não está mais viva, minha geração, né, a gente vai vendo a geração, Deus levando a nossa geração. E não é fácil, né, Rodrigo? Rodrigo sabe disso, não é fácil a gente viver essa questão. Mas aí é que está a luz de Cristo atuando em nós no escuro. Então, a minha orientação para você é a seguinte: você tem Cristo no seu coração? Cristo te tirou do abandono total. A luz de Cristo brilha e você vai conseguir. Peça a Deus para que você veja. Fala assim: Deus, que eu veja de fato que o Senhor tem tudo sob o controle, de que nada foge do teu controle, Deus. Isso vai trazendo clareza à nossa mente e nós vamos confiar em Deus cada vez mais. Eu não estou sozinho. Mesmo que eu não esteja com ninguém dentro da minha casa. Eu tinha um diácono, ele foi diácono, o Paulo, lá da igreja do Jacarezinho, marido da Heloídes. Conhecem, né? O Paulo, muito interessante. O Paulo, eu era pastor do Jacarezinho, ele chegava para mim algumas vezes, já estava quase 80 anos, o Paulo, ele chegava e falava: pastor, preciso conversar contigo. Aí eu falei assim: claro, Paulo, aqui, vamos lá, vamos ali para o cantinho. Aí levou o Paulo para o cantinho e ele falou assim: pastor, olha só para nós 5 aqui. Aí eu olhava para o Paulo, a primeira vez que ele falou isso, eu falei assim: que cara estranho. Nós 5, Paulo? Só estamos eu e você? Aí ele falou assim: não, pastor, eu, o senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus está sempre presente com a gente. Aí naquela hora que o Paulo falou aquilo, eu falei assim: poxa, eu que sou o pastor, né? Ele que deveria ser o pastor e não eu, porque a confiança está maior. E ele tinha certeza de que não estava sozinho. Coloque isso no seu coração. Mesmo que você esteja sozinho dentro de casa, você não está sozinho. Porque Deus resolveu essa questão na cruz. Na cruz, no abandono de Cristo, ele prometeu ali que não abandonaria o seu povo jamais. Que nós teríamos a presença de Deus sempre. E o próprio Jesus, no final do Evangelho de Mateus, ele fala: eis que estou com vocês até a consumação dos séculos, até acabar tudo. Eu não desamparo vocês. Eu jamais deixarei vocês. E eu trago a minha luz, porque Jesus é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E a luz do mundo vem para o nosso coração e vai trazendo clareza. E a gente vai vendo, Deus está com a gente. A presença de Deus está aqui. O sustento do Senhor está aqui. Pode me faltar o dinheiro, pode me faltar o trabalho, mas as minhas necessidades estão sendo supridas, porque Deus suprirá. Isso é ideologia da sua cabeça. Não, isso é confiança na cruz. Eu confio que Deus trará todo o suprimento para a minha vida. Eu confio que Deus sustenta a minha família. Eu confio que Deus está presente na minha trajetória em todo o tempo. Eu confio porque Deus prometeu e Ele não mente, Ele não erra. E isso aconteceu na cruz.
foi o fim do quê? O fim do desespero, o fim do abandono, o fim da escuridão. Agora nós vivemos na luz de Cristo. Glória a Deus. Segunda coisa, a cruz, ela traz o fim de quê? Jesus Cristo brada isso na cruz. Na cruz, Jesus rasgou o véu de separação na cruz. Aquele momento da cruz é um momento que algo acontece de forma física. A gente pega, olha lá para o texto que nós estamos utilizando, o meu saiu aqui, mas olha, vamos lá para o texto de referência, Marcos, capítulo 15, a partir do 33. Aí tem a questão aqui de Elias e tudo mais, é versículo 37. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, entregou, né? Alguns vão dizer assim, entregou o seu espírito. E Jesus faz isso de uma forma voluntária. Não foi por causa da espadada que ele recebeu aqui, que ele entrega o seu espírito. Não foi por causa dos pregos nos seus pés. Não foi por causa dos pregos, não na sua mão, né? Porque o mais correto é aqui, no pulso. E essa expressão, algumas fotos que põem na mão de Jesus, está fora do que acontecia na crucificação. A crucificação era aqui, não pelos pregos que estavam nos seus pulsos ou nos seus pés, não porque alguma coisa aconteceu, porque ele voluntariamente já havia se entregado numa cruz. Mas aí ele brada, versículo 37, mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E aí o que acontece? Acontece uma questão física. Todos viram. Os judeus sabiam disso. O véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tá, beleza, mas o que significa isso, pastor? Então vamos lá um pouquinho para o Antigo Testamento. Fizemos uma proposta aqui para a liderança e graças ao Senhor está seguindo. Fiz uma proposta para a mocidade do Jacarezinho e muitos estão seguindo. E isso é o que temos que fazer. Isso é o que temos que fazer. Você crente, você precisa ler a Bíblia todos os dias. É isso que temos que fazer. Não é só ler a Bíblia aos domingos, quando nós vamos para a igreja. A nossa intimidade com Cristo, ela acontece todos os dias. Nós oramos ao Senhor todos os dias. Nós lemos a palavra do Senhor todos os dias. Então, eu fiz um desafio, ler a Bíblia inteira em um ano. Então, tem vários aplicativos que você pode procurar aí, facinho, no celular, e é uma delícia. Estou amando. Nós já estamos no dia, hoje é o dia 87. Eu já li, já acordei de manhã é melhor, né? Já acordei de manhã, acordo mais cedo, a gente já conversou isso na liderança. Você tem que sair de casa, eu saio de casa 5 para as 9, 10 para as 9, às vezes 9 horas, né, para poder vir para a igreja. Então, assim, eu preciso preparar o omelete da Giovana. Giovana está aqui, né? Eu falei, pai, vai me entregar. Sou eu quem faço o omelete da Giovana todos os dias. Um ovo com gema e só uma clara. Bate, bota um pouquinho de sal, pica tomate, joga verdinho, salsinha e cebolinha, joga. Ó a receita. Um pouquinho de óleo, girassol, bota só um pouquinho de óleo, joga, faz de um lado, deixa dourar bastante de um lado, né? Porque quando você vira, você só deixa selar por cima, vira de novo, bota ela no meio e fica linda, deliciosa. Então, lá vou eu de manhã fazer omelete e tudo mais, né? Preparar o café. Então, eu tenho que ter tempo para isso. Para depois, eu tomo um remédio, né, que eu preciso, né, por causa da minha questão de saúde, que eu tenho que tomar 30 minutos antes de tomar o café. Então, eu levanto, aí eu coloco o meu relógio para despertar 7h30. Às vezes eu acordo até antes, porque eu tenho 1h30 para poder chegar até lá. Então, eu tenho um cronograma na cabeça. E aí eu acordo antes, vou lá, olha a minha rotina. Pego minha água, copão de água, pego o comprimido, tomo água, vou ao banheiro, não preciso falar o que eu vou fazer no banheiro, mas vou ao banheiro. Aí volto do banheiro, vou lá, pego meu celular, porque está aqui o aplicativo, sento no sofá ou deito, vou lá e leio, fico ali pensando, meditando, orando, 8 horas. Levanto, pego os ovos, quebro, aí vou nessa rotina toda, aí já vou lá, Gabi, acordou, Gabi? Acordei, pai, tá bom. Giovana,
De pé, pai. Estou falando minha rotina dentro de casa. Não sei qual é a sua. Aí vai, levanta, então a gente toma café, aí começa a minha cobrança. Ó, tá na hora, faltam 15 minutos. A Adriana fala assim, parece um relógio. 30 minutos, 20 minutos. O relógio informa, né? Faltam 10 minutos. Tá na hora, gente. Vamos lá, vamos embora. E aí eu também já me preparei, já me arrumei e tudo mais. Se você levanta 30 minutos antes de ir para a igreja ou ir para o trabalho, você não vai ter condição de fazer isso. Simples assim. Você só levanta rapidinho, nem escova o dente direito, toma aquele café corrido, se arruma e sai. Realmente você não tem tempo. Deus não é prioridade para a sua vida. Você não prioriza Deus. Ih, pastor, me bateu agora. Sim, você não prioriza Deus. Deus ainda não iluminou as trevas do seu coração. Você precisa separar tempo com Deus. E assim, o templo aqui, você vai lá para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus coloca de suas leis para o seu povo. Ele tira o seu povo do Egito, liberta o seu povo do cativeiro, tira o seu povo daquela opressão, transita com o seu povo pelo deserto para enviar para a terra prometida que ele entregou para o seu povo. E nisso aqui, ele dá as leis para o seu povo. Ele fala como o seu povo tem que se aproximar dele. Ele pede para o seu povo construir um tabernáculo. E esse tabernáculo vai ficar primeiro dentro do arraial, depois fora do arraial. E tem características para isso, né? Porque o povo vai se tornando muito rebelde, muito rebelde. Deus fala assim, eu não posso estar no meio de vocês, porque vocês não obedecem às minhas leis. Eu amo vocês, estarei com vocês sempre, mas vocês não estão comigo. Vocês só me querem para comer carne, para que eu tire água, para que eu abençoe. Parece até a gente, né? Parece que a gente só vai para Deus para isso. Para pedir um milagre de uma benção, a cura do Covid, ou a comida que está faltando. Mas a gente não quer Deus, a gente quer aquilo que Deus está oferecendo. E aí Deus deu a lei. Na lei, ele falou assim, construa um tabernáculo, e deu as especificações. Levantou Misael, e que ele é Misael, né? Agora eu esqueci do nome específico lá do homem que ele deu toda a habilidade para trabalhar em ouro, em madeira e tudo mais. Depois, Bezalel, é uma coisa assim, né? Depois você pesquisa aí, mas está nessa direção. E aí ele vai e faz, Deus dá assim, ó, pega o pano, faz o pano dessa maneira, madeira de acácia, reveste de ouro, e o que fazia o tabernáculo tinha uma separação entre o santo e o santo dos santos. E nessa separação aqui, havia um véu. Esse véu era uma parede, porque ele tinha madeira, ele tinha um tecido muito grosso, tinha que ser revestido aqui, tipo um drywall, tinha que ser revestido numa parte de trás, tinha que colocar aqui, revestir numa parte da frente, e não era um véuzinho, como a gente, véu de noiva, que estava lá no tabernáculo, não era um véu de noiva, era tipo uma parede. E essa parede separava exatamente um local santo dos santos dos santos. Isso significa que o povo não podia entrar. Se o povo entrasse, estaria morto. O pecador não vai. Só quem pode entrar ali é o sumo sacerdote. É o mais santo entre eles, que deveria oferecer touro, carneiro, se purificar, oferta de sangue. E nessa oferta de sangue ele entrava no Santo dos Santos no dia do Yom Kippur, entre setembro a outubro, e o oferecimento pelo pecado do povo. Só ele poderia entrar. Pega essa imagem, joga para a cruz. Jesus Cristo no seu lamento. Jesus Cristo, todo o abandono de Deus, toda a ira do Senhor sobre ele. Naquele momento, o que acontece? A separação vai embora. Porque Cristo agora é o elo que liga o povo a Deus. Marcos registra isso de uma forma brilhante, porque ele vai colocar o primeiro reconhecimento dessa história. Quem reconhece primeiro? Um centurião, um pecador. Poderia ser um pastor, poderia ser um sacerdote que ia reconhecer, verdadeiramente vemos que este é o Filho de Deus. Mas o centurião, sabe quem é o centurião? Centurião é um soldado romano não da aristocracia. Não era um cara indicado para um cargo político ou um filho de um cara rico que vai
entrar para o oficialato de Roma, para o comando, vai comandar as legiões de Roma. Não, o centurião é um cara que faz uma prova, ou ele se inscreve, né, para o exército, e ele vai ser recruta. Ele é recruta, ele passa pelo recrutamento, ele vira soldado, depois ele vira cabo, e aí ele vai crescendo ali, e ele vai para o confronto direto. Entra nas favelas e mata um monte de gente, e executa sentença. Esse é o centurião. Centurião é um cara que se tornou o comandante de alguns e cumpre muitos mandatos de Roma. Ele viu muita maldade, ele viu muita gente morrer. Eu fico imaginando esse centurião, assim, quantas pessoas ele mesmo já matou. Ele pegou a espada e gostava, às vezes, né? Falou assim, vou cortar só o seu braço agora. Pum! Ah! Tá sofrendo, né? Ele vai sofrer com o outro agora. Bum! Ele fez isso. E o centurião viu que muita gente, na hora da morte, se desesperava. Outros se acalmavam. Mas ele olha para Jesus Cristo na cruz e ele vê algo diferente. Não é um homem qualquer. É um homem que viveu em muita coisa difícil, muita coisa ruim. E ele sabia, de fato, o centurião, que reconhecer que é filho de Deus seria para ele uma sentença de morte. Por quê? Porque só César era filho de Deus. Ele era de um exército romano. E ele sabia que Tibérios já era o homem que era reconhecido pelo povo como o filho enviado por Deus. Ele era um filho de Deus. E o próprio César se torna um filho de Deus. E ele olha para a cruz, ele se encontra lá, executando, ele é o chefe. E ele vê Jesus expirando aquelas coisas acontecerem. Ele olha e diz assim, agora vejo que tu és o filho de Deus. Essa declaração, e Marcos vai relatar isso aqui de uma forma brilhante, porque ele vai dizer assim, a partir daqui, aqueles que eram pecadores podem se aproximar a Deus, porque Cristo rasgou o véu. Não importa se é prostituta, se é violento, ou se é um pastor. Não importa se é bonzinho, ou se é a pessoa mais atroz nessa sociedade. A aproximação a Deus não se encontra daquilo que nós fizemos ou faremos, mas a aproximação a Deus se encontra na cruz de Cristo, que nos salvou. Ali nós fomos encravados, ali o véu foi rasgado, ali a graça superabundou. Vou concluir o sermão dessa manhã. Você consegue ver com os seus olhos espirituais? Consegue enxergar a graça de Deus com os olhos do seu coração? Então, concluindo o sermão desta manhã, vou pegar minha cola aqui. Houve no sofrimento de Jesus um imenso proveito para eles. Olha só, hein? Como é difícil isso. Houve no sofrimento de Jesus um imenso proveito para eles, assim como para nós. Por quê? Por quê? Porque mais tarde viriam a perceber que haviam presenciado o maior ato de amor, poder e justiça de Deus na história da humanidade. Eles haviam presenciado, mesmo no desespero de Cristo, a beleza de Deus naquela cruz. Deus veio ao mundo, sofreu e morreu na cruz para nos salvar. E essa é a prova suprema do amor de Deus por nós. Jesus foi desamparado e pagou por nossos pecados a fim de que Deus Pai nunca mais nos abandonasse. A cruz prova que Deus nos ama e entende o que significa sofrer na cruz. Jesus foi a perfeita obediência em nosso lugar. Não importa o que sejamos. Um centurião, uma prostituta, um torturador ou um pastor. O véu rasgou de alto a baixo. A barreira que nos separava se foi. Agora nós temos perdão e graça. Consegue enxergar isso? Então deixa eu concluir da seguinte forma.
Você precisa se posicionar a partir daqui. Você precisa se posicionar e dizer assim, sim, Ele é meu Cristo, Ele é o meu Senhor. E a partir desse momento, nós nos comprometemos com Ele e com a sua igreja. Precisa haver batismo. Precisa haver restauração da nossa vida. E eu falo isso assim com muita firmeza da minha parte. Resolva o que você tem que resolver na sua vida, entregue a sua vida a Jesus e se batize. E esteja firmado numa igreja e clame ao Senhor, não abra mão disso. Se você ainda não fez, fala assim, Deus, ilumina os olhos do meu coração e me tire dessa escuridão, porque eu sou teu e a partir de hoje eu tenho um compromisso contigo e estarei com o Senhor até o fim, porque o Senhor está comigo. Amém? Amém. Feche seus olhos. Ah, Deus. O Senhor conhece cada pessoa que se encontra aqui nesta manhã, de forma presencial. O Senhor conhece cada pessoa que se encontra em casa e que ouve a tua pregação nesta manhã. Que não endureçamos o nosso coração, que ouçamos a palavra do Senhor e os olhos dos nossos corações estejam abertos e que nós vejamos o Senhor. Que haja salvação nesta casa hoje. Que haja salvação nas casas hoje. E que as pessoas sigam o Senhor, porque Tu és a fonte de toda graça, de todo amor, de toda misericórdia, de toda paz, de toda cura, de toda bondade, porque o Senhor é bom. Obrigado. Obrigado. No nome de Jesus.